Através da rádio web, e o tema é Saiba como reconhecer os sintomas da asma. Vamos ampliar essa informação. Espaço Saúde, com dicas, orientações e informações para que você tenha ainda mais saúde e qualidade de vida. Se você vem perdendo literalmente o fôlego, talvez seja uma boa ideia consultar um pneumologista. A asma é uma doença crônica comum que vem crescendo em todo o mundo, inclusive no Brasil. A estimativa é que entre 10% e 20% da população brasileira conviva com os sintomas. Sem atendimento e tratamento, a asma pode levar à morte nos casos mais graves. A brasileira Vivian Tonelotto levou um susto. Ela sempre teve falta de ar, mas nunca tinha procurado um médico. Quando começou a fumar na adolescência, os sintomas pioraram. Foi só então que ela iniciou o tratamento, mas sem segui-lo à risca, até deixá-lo de lado. E aí eu tive meu primeiro desmaio, que foi com 18 anos. A crise aconteceu em casa, no Rio de Janeiro. Vivian, que hoje tem 39 anos, não tinha um nebulizador e sua mãe foi até uma farmácia buscar o medicamento de alívio imediato. Quando chegou, viu a filha desmaiada, que acordou depois dela dar o remédio. Eu acho que se ela demora mais uns 15 minutos, talvez eu nem sei se eu estivesse aqui. A doença costuma aparecer nos primeiros anos de vida, explica o pneumologista Rodrigo Atanásio, professor colaborador da Faculdade de Medicina da USP. O diagnóstico é confirmado com uma série de testes da função pulmonar. O exame mede a capacidade de retenção do ar e absorção do oxigênio pelos nossos pulmões nos movimentos de inspiração e expiração. O quadro alérgico que desencadeia as crises geralmente dura até a adolescência e desaparece na vida adulta, mas uma série de fatores pode acarretar o retorno das crises. Por muitos anos, alguns casos você tem uma melhora aí na adolescência, adulto jovem, e que podem voltar de acordo com algumas exposições ou com alguns outros quadros, como as infecções virais e mesmo exposições no trabalho, o próprio tabagismo. Ambientes de trabalho com muitos produtos químicos, feno, farinha de trigo, látex presente na pintura dos móveis ou mofo podem gerar sintomas, assim como as mudanças bruscas de temperatura e umidade. O tempo mais seco piora a asma. A gente precisa lembrar que os brônquios, além de levar o ar para dentro do pulmão, ele tem uma função muito importante que é condicionar melhor o ar que a gente está respirando. Então a gente tem que lembrar que dentro do pulmão da gente é um ambiente bastante quente e úmido. Então quando a gente respira o ar, é que normalmente estamos a dizer, tá ali a 22 graus. A gente tem que aquecer esse ar até mais ou menos 35, 36 graus aí, enquanto está passando pelo brônquio. Ele vai umidificando esse ar também. Então quanto mais seco e mais frio o ar, mais esforço do brônquio precisa para poder ele chegar melhor condicionado dentro dos pulmões. Apesar de ser uma doença crônica que, se for diagnosticada, deverá ser controlada pelo resto da vida, o pneumologista lembra que ela é reversível. Se tratado, explica Rodrigo Atanásio, o paciente terá os brônquios e o pulmão de alguém totalmente normal, sem ter que conviver com crises que algumas vezes são assustadoras. Foi o caso de Vivian citado no começo desta reportagem. Apesar do susto e de outros 2 desmaios, ela só parou de fumar há cerca de 10 anos, aos 26 anos, quando passou a levar a sério o tratamento e usar o anti-inflamatório, além da bombinha de alívio imediato. Hoje sua doença está controlada. Hoje eu quase não uso a bombinha, eu faço só o tratamento. Existe predisposição para asma? Sim, mas esse mecanismo genético ainda não foi totalmente explicado pela ciência. Ele é multifatorial e depende também de parâmetros ambientais. Mas, segundo o pneumologista, a alergia é um fator essencial no surgimento das crises. A alergia, né, é um processo inflamatório quando o próprio corpo da gente ele cria uma resposta exagerada contra um agente externo que não necessariamente está causando algum problema para a gente. A gente tem que lembrar que nosso sistema imunológico é um sistema de proteção. Então, quando a gente está inalando um vírus, uma bactéria, é muito importante que nosso sistema imunológico vá lá e ataque isso para nos defender. Só que no processo de desenvolvimento, e por isso que é tão mais comum na infância, quando o nosso sistema imunológico não está muito maduro, ele precisa saber o que é nosso e o que não é para poder atacar. E nessa apresentação, às vezes, cria uma desregulação. Por exemplo, um pelo de gato não está fazendo mal nenhum para a gente, mas o corpo cria uma resposta exagerada contra aquilo e é a nossa própria resposta que está causando a nossa irritação. Ele lembra que o sistema respiratório começa no nariz e, por isso, tratar outras doenças ainda mais comuns, como a rinite alérgica, é fundamental para evitar que a asma se desenvolva no futuro. O diagnóstico da doença e seu acompanhamento é, desta forma, fundamental para controlar os sintomas. Segundo o pneumologista brasileiro, entre 60% e 80% dos casos são leves. Por isso, muitos pacientes não se preocupam com a doença, que, segundo o especialista, é um perigo. Os asmáticos devem saber como lidar com uma crise potencialmente grave, que pode acontecer a qualquer momento. Então, os corticoides inalados são o principal tratamento para o controle da asma, para você desinflamar a via aérea.
aérea. Ele lembra que 5 pessoas ainda morrem diariamente no Brasil por asma. Mortes, ressalta, que poderiam ser evitadas. A gente teve muitos avanços no entendimento e no tratamento da asma, né? Então a gente quer o melhor para os nossos pacientes. De Paris, da Rádio France Internacional, em parceria com a agência Rádio Web. Esse foi o Espaço Saúde, um espaço para melhorar a sua saúde e a sua qualidade de vida, que estará de volta de segunda a sexta-feira neste espaço. Bem, nós tivemos aí o Espaço Saúde, essa informação que chegou para você em nome de Hemolab, Laboratório de Análise Clínica. Nós vamos a um rápido intervalo comercial. Eu já retorno com a sequência da edição de hoje do seu programa Variedades, num